Fala, meu povo, fala, minha pova, chegando na área aí para falar sobre o mercado da bola. A janela está fechada, a janela se encerrou hoje, nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, e agora o Flamengo não pode mais contratar jogador que esteja com um vínculo ativo, ou seja, o Flamengo vai adotar a estratégia de ir atrás de atletas que estão livre no mercado e esses atletas podem sim assinar um contrato e ainda serem inscritos nas competições. Alguns nomes aí já foram bastante especulados. O nome do Lanzini era um nome que agrada muito essa diretoria, agrada bastante ao técnico Jorge Sampaoli, mas pouco antes da gente iniciar a gravação desse vídeo, o Lanzini foi anunciado oficialmente como reforço do River Plate. Então o River anunciou o Lanzini, é menos uma opção para o Flamengo. Outro nome que também foi bastante elogiado e que pode entrar na mira do Flamengo é o do Luciano Vieto, nome que o flamenguista conhece bem. O Vieto foi um dos principais destaques do Al Hilal naquela partida, naquela semifinal de Mundial de Clubes. Fez um dos gols na vitória do Al Hilal contra o Flamengo, então a torcida rubro-negra conhece bem, infelizmente conhece bem o Vieto. Então hoje vamos trazer alguns detalhes aqui, os números do Vieto, como que ele joga, o mapa de calor dele, as estatísticas dele e um videozinho, aquele famoso vídeo de gols e habilidades, de goals and skills, né? Que toda vez que um reforço é anunciado, é especulado pelo Flamengo, esse vídeo surge aí nas redes sociais. Então vamos botar na tela aqui a questão do Vieto que é um atleta argentino de 29 anos, pré-predominante direito. Ele conhece bastante o Sampaoli, ele e o Sampaoli já trabalharam juntos no Sevilha em 2016, até separei aqui 2 joguinhos do Vieto pelo Sevilha, para a gente ver o posicionamento dele em campo e como o posicionamento dele foi até alterando um pouco com o passar do tempo. A gente vê até aqui, ó, o Vieto é um jogador de meia, mas ele também pode trabalhar nessas duas opções aqui, duas posições de lado de campo, um segundo atacante, mas isso daqui ele fazia mais quando foi para a Europa, no início da passagem dele para a Europa. De um tempo para cá, e principalmente desde a ida dele ao Al Hilal, ele virou mais esse meia que faz a distribuição de passes e esse cara que o Flamengo busca para o mercado, tal reserva do Arrascaeta, e nesse caso o Vieto chegaria com totais condições de ser um companheiro do Arrascaeta. A gente fala reserva porque é um termo aí que caiu em uso desde 2019, quando a torcida sempre pedia o Flamengo precisa de um reserva para o Arrascaeta, de um reserva para o Arrascaeta. Então, é um termo que caiu em uso, mas os nomes especulados nessa janela e tentados nessa janela foram chegarem para ser titulares, e o Vieto certamente tem condições disso, de chegar para ser titular. Aqui, ó, pela competição, o mapa dele de calor durante a temporada, né, do Campeonato Árabe, então a gente vê como que o Vieto se movimenta muito por essa área central do campo. É um cara que gosta mais até de jogar pelo lado esquerdo do campo, mas se movimenta pelos dois lados, e como ele também pisa bastante na área. Aqui a marcaçãozinha também nas marcas de escanteio, então um jogador de bola parada que cobra os escanteios da equipe. E segundo o SofaScore, pontos fortes dele: um jogador âncora, bolas paradas, controle de bola, posições, pontos fracos, 100 pontos fracos notáveis. Essa aí a avaliação do SofaScore. Se a gente parar para ver aqui, comparação com o Arrascaeta, ele tem até um mapa de calor bem parecido com o do Arrascaeta. Ó. O mapa de calor dele é bem parecido, semelhante com o do Arrascaeta. Confere aqui por onde o Arrascaeta joga e por onde o Vieto também gosta de jogar. Então, chegaria para fazer essa função. É um jogador, como eu disse, já trabalhou com o Sampaoli aqui no Sevilha em 2016, 2017, emprestado do Atlético de Madrid, voltou ao Atlético, jogou pelo Valência, foi emprestado depois ao Fulham, passou pelo Sport e está desde a temporada 19-20 no Al Hilal. Aqui a gente pode até notar como o Vieto, os números dele mostram como ele foi recuando um pouquinho no campo. Ele chegou no Vídeo Real, por exemplo, fez 48 jogos e marcou 20 gols. E aí ele foi diminuindo essa marca aqui no decorrer da passagem dele. Não que o meia não pode fazer gol, mas geralmente, né, quando o cara joga de meio, o jogador joga de meio, ele não faz tantos gols como o atacante. Então o Vieto foi mudando um pouquinho de posição, das suas características. Se a gente parar para ver aqui, ó, jogo do Vieto, ainda pelo Sevilha, quando ele jogou comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, ele entrou
no intervalo do jogo contra o Leganés, a gente vê aqui o posicionamento do Vietto, aqui o mapa de calor do Vietto, ó. Você percebe que ele joga bem mais pelos lados do campo, como uma espécie de segundo atacante, atacando mais a linha de fundo. Então, a gente mostrou aqui o mapa de calor dele, como é que mudou de um jogo com o Sevilha lá em 2016 e como ele mapa de calor dele hoje, para você ver aonde ele mudou até o lado de campo, né? Porque ele jogava. Então você vê que as características dele mudaram. É um jogador de meio que tem o poder do passe, mas que também pode fazer essa função de segundo atacante, uma função de jogador mais avançado muitas das vezes. Agora bora ver o vídeo do Vietto, o vídeo de goals and skills aí, para a gente ver como que o Vietto joga na prática e como que ele pode agregar nesse time do Flamengo, caso entre na mira do Flamengo e seja um reforço aí para a reta final de temporada. Bora ver aqui o Vietto, com a camisa do Al Hilal. Deixa eu soltar o vídeo. Jogando mais de meio de campo, ó, tá vendo? Ó, jogador de passe, dá o passe da última para desconcertar a última linha, boa visão de jogo. Ó. Como é que esse atacante não fez o gol, hein? Olha que belo passe, cara. E tome assistência. Agora foi na trave. Então, um jogador que pifa essa última linha, que marca, ó, marca a saída de bola do adversário, tem essa velocidade, é um jogador mais móvel também, um jogador de mais velocidade, até que o próprio Arrascaeta, né? Então, assim, seria uma grande aquisição. 29 anos apenas, tá numa idade boa ainda mais vindo para o futebol brasileiro, onde vários atletas, depois de 30 anos, conseguem ainda se destacar, mesmo o futebol sendo muito físico aqui no Brasil. Ainda o cara que tem essa habilidade, que é um pouquinho diferenciada, ele consegue se destacar. Nossa senhora, que golaço. Mais um golaço. Será que ficou gelado na frente do goleiro ou não? Aparecendo aí na área, de elemento surpresa. Mas essa daqui é a característica, aí, finalizando de fora da área. Mas essa daí, ó, a característica do passe é a característica que o Flamengo hoje procura. Óbvio que quer esse jogador participativo, que contribua com gols, mas esse passe que é o jogador que o Flamengo busca. O Flamengo não tem esse jogador hoje, a não ser o Arrascaeta. Então, quando o Arrascaeta joga, é uma coisa, e quando o Arrascaeta não joga, é outra. E o Arrascaeta desfalca o Flamengo em muitos jogos. Por quê? Por conta, fisicamente falando, o calendário é insano. Segundo, que ele é muito convocado para a seleção. Agora, as eliminatórias da Copa vão começar e ele certamente estará na lista do Uruguai. Então, vai desfalcar o Flamengo também, como já desfalcou inúmeras vezes por conta da seleção. Então, você, quando tira o Arrascaeta, você não tem ninguém. Então, esse jogador faz muita falta. Por isso, no caso que todo mundo chama de reserva do Arrascaeta, mas acaba nem sendo reserva. Acaba sendo uma opção, uma segunda opção para jogar ali e ajudar o uruguaio nessa construção do time, nessa coordenação, né, do time ao ataque, nas transições ofensivas do time. Então tá aí um pouco do Vietto. O que vocês acharam desse jogador? Gostaram? Gostaram dos lances? Acreditam que ele seria um bom reforço para o Flamengo? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, eu te peço também, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like no vídeo, claro, para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. É de graça, não custa nada e você fortalece demais o nosso trabalho. Deixa aí embaixo o que você achou do Luciano Vietto. Contrataria ou não para o Flamengo? Agora eu vou nessa, qualquer novidade eu trago para vocês. Valeu, abraço, saudações rubro-negras. Fui!